Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Focalização Brasil. Hoje a gente vai explorar o tema da focalização e como que ela pode se somar a outras abordagens da psicologia. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso nesse momento. E se gostar do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar dele. Vamos então mergulhar nesse assunto. Antes da gente começar, é importante destacar que a focalização não se trata de uma abordagem que propõe um ecletismo superficial. Ela é sim uma abordagem profundamente integrativa. Gindlin, no livro Psicoterapia Orientada à Focalização, que a Focalização Brasil, juntamente com a editora Paulus, acabamos de lançar agora no ano de 2024. Nesse livro, o Gindlin fala da importância de, no processo da psicoterapia, as pessoas acessarem o processo sentido delas, aquilo que ele vai chamar de felt sense, ou senso sentido. A partir de diversas pesquisas empíricas que ele e outros pesquisadores realizaram no mesmo grupo de pesquisa, eles puderam observar que algumas pessoas que acessavam um processo sentido delas, elas tinham muito mais eficácia no processo da psicoterapia, muito mais eficácia no desenvolvimento da própria personalidade, e que aquelas pessoas que não acessavam esse processo sentido, elas não conseguiam efetivamente se desenvolver no processo terapêutico. E assim, ele propõe, a partir dessas verificações, ele propõe algo um tanto audacioso, que seria provocar as outras abordagens para o conhecimento desse conteúdo, para a utilização do processo sentido, para a inclusão do processo sentido na prática delas. É como se ele dissesse assim: olha, psicanálise, leva mais em consideração o processo sentido dos seus clientes quando eles estão fazendo associação livre. Peça para que eles falem de algo que eles sentem, ou busque costurar a fala com algo sentido para que não fique só uma fala muito racional, porque essa fala racional é uma fala mais defensiva, e assim, ele ficando nesse processo mais racional, ele não vai efetivamente desenvolver sua personalidade, ele vai ficar anos e anos ali, vai talvez conhecer e poder dissertar sobre diversos processos vividos por ele, mas ao mesmo tempo ele não vai conseguir realizar um desenvolvimento emocional eficaz. Então é possível, sem cair num ecletismo, realizar uma psicanálise orientada ao processo sentido, uma psicanálise orientada à focalização, uma terapia cognitivo-comportamental orientada à focalização. E por que que ele propõe isso sem cair efetivamente num ecletismo? Porque ele diz que a focalização ela vai evitar as teorizações e realmente ela busca ficar com aquilo que é vivo, isso é, com a experiência sentida, que se revela no corpo. Então ele diz que se o foco é na experiência concreta, a gente encontra sim um lugar em que é possível existir um diálogo entre as diversas abordagens. Se o foco é na teoria, aí não, não é possível ter esse diálogo, porque as teorias muitas vezes elas se excluem mutuamente. Então ele busca, através de todo o conhecimento filosófico dele e psicológico, né, antes dele trabalhar no campo da psicoterapia, da psicologia, ele era um filósofo, né, ele fez filosofia na Universidade de Chicago. Então ele busca fazer uma proposta com uma solidez tanto filosófica quanto também baseada em estudos empíricos de psicologia. E aí ele conseguiu chegar numa proposta que a gente diria que não cai efetivamente num ecletismo psicológico, que é algo um tanto quanto condenado no campo da psicologia. Por quê? Porque o campo da psicologia, ela vai partir de umas certas concepções de seres humanos. No campo psicológico, a gente não tem algo tão concreto, digamos, como um corpo que pode ser cortado e mensurado, e verificado no microscópio, como acontece no campo da medicina, por exemplo. Então existem várias hipóteses do que seria a mente
o psiquismo, o ser humano, uma hipótese da psicanálise, que parte da ideia de um sujeito do inconsciente, uma hipótese da comportamental, né, que parte da modulação do comportamento, uma hipótese humanista, uma hipótese existencialista. Então a gente tem diversas hipóteses e essas hipóteses, elas têm subjacente nelas um método que ele responde a essa concepção de ser humano. Por exemplo, a psicanálise, a concepção é de um sujeito do inconsciente. E o método para acessar o inconsciente é a associação livre de ideias. E tem também, nessa mesma linha, um construto, né, uma ideia do que seria uma psicopatologia, que é como essa concepção do ser humano pode adoecer e como que ela seria tratada. Então, dessa forma, uma série de a gente vê uma série de propostas que partem de uma concepção antropológica, isso é uma concepção do ser humano, partem de um método, né, tem uma teoria de personalidade, uma teoria de psicopatologia, e que são muitas vezes mutuamente excludentes. Quando a gente chega no campo da focalização, na proposta da focalização, ela vai evitar todo um construto teórico. Ela vai dizer, vamos ficar com a experiência concreta sentida e vamos tentar facilitar o processo dessa experiência. E nesse sentido, ele defende a possibilidade desse recurso ser então utilizado por outras abordagens sem cair efetivamente num ecletismo que seria condenado por quê? Porque cada concepção do ser humano tem o seu método. Se eu uso um método a partir de uma outra concepção, eu não estou tendo uma coerência nesse trabalho, porque essas concepções do ser humano, elas foram verificadas, né? A eficácia terapêutica delas foi verificada, tanto é que elas se sustentam ao longo de tantos anos. E ele vem então propor, olha, a gente pode olhar para isso de uma outra maneira. Vamos focar naquele conteúdo concreto, na experiência concreta. Essa experiência, ela não é uma teoria, ela é algo vivo. E nesse sentido, é muito mais fácil acessá-la através das diversas abordagens. Então, ele vai defender, por exemplo, uma focalização que possa ser utilizada também na terapia cognitivo-comportamental, né? A gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem hoje muito utilizada, que tem como objetivo mudar certos padrões de pensamento e comportamento. E a focalização, ela pode complementar a TCC ao ajudar muitas vezes os clientes a se conectarem com as sensações corporais associadas aos pensamentos mais disfuncionais, como eles entendem. Por exemplo, um cliente com ansiedade pode usar a focalização para identificar onde sente ansiedade no corpo, como um aperto no peito, e isso vai auxiliando ao aprofundamento em relação à compreensão emocional e facilitando o trabalho cognitivo de reestruturar os pensamentos. A focalização também pode ser associada à terapia da Gestalt, né, que foca na experiência presente, na integração de aspectos fragmentados da personalidade. Ela pode ser usada para explorar e integrar essas partes mais fragmentadas. Vamos pensar uma situação de um cliente que está lidando com um conflito interno entre seguir uma carreira e optar por um emprego. E, através da focalização, um emprego, por exemplo, ou optar por um emprego estável. E ele pode, através da focalização, explorando essas sensações associadas a cada uma dessas escolhas que vão ajudando ele a integrar esses aspectos mais conflitantes da própria personalidade. A focalização pode ser associada à psicanálise. A gente sabe que a psicanálise busca entender os processos mais inconscientes que vão influenciar no movimento da pessoa. E a focalização pode ser uma ferramenta valiosa aí para acessar esses processos inconscientes através das sensações corporais. Fazer uma associação livre que sempre leve em consideração o que cada um sente é uma associação livre muito mais costurada na substância viva da existência. Ela não fica simplesmente uma associação mental, ela acaba trazendo processos emocionais
e isso facilita o acesso, muitas vezes, a memórias mais profundas e aspectos passados que as sensações corporais auxiliam ao acesso a esses aspectos, que muitas vezes a mente acaba não tendo muita facilidade de acessar. A focalização, ela tem muita associação também com práticas como mindfulness, né? O mindfulness ou atenção plena é uma prática que envolve estar presente no momento atual, com atitude de aceitação, de receptividade. A focalização, eu diria que ela complementa o mindfulness, porque ela tem todos esses aspectos do mindfulness, mas ela vai um pouco mais além, ao ajudar os clientes a se conectarem com suas sensações corporais de uma maneira muito mais profunda. Por exemplo, numa prática de mindfulness, um cliente pode usar a focalização para explorar uma sensação de desconforto no corpo, permitindo uma compreensão mais profunda e a liberação das tensões que estão presentes ali. Então, a focalização vai permitindo um nível de aprofundamento na experiência emocional, que muitas vezes não é acessada. A focalização ela pode ser associada também à terapia sistêmica. A terapia sistêmica olha o indivíduo dentro do contexto de suas relações e sistemas. Ela pode ajudar os clientes a explorar como suas sensações corporais estão conectadas às suas dinâmicas familiares e relacionais. Por exemplo, um cliente pode perceber um nó no estômago sempre que pensa numa situação de um conflito familiar. E a focalização pode ajudando a exatamente explorar essa sensação, revelando certos padrões emocionais, certos processos que até então eram como mitos implícitos e inacessados. A focalização pode ser associada a outras terapias corporais. A terapia corporal, ela tem como foco o corpo como meio de acessar e liberar as emoções. A focalização é uma adição natural a essa abordagem, pois envolve uma exploração profunda dos processos corporais. Alguns clientes nossos que fazem formação na Focalização Brasil, que vieram de práticas como o trabalho da bioenergética, por exemplo, eles têm relatado que a focalização, de uma maneira um pouco mais sutil, acaba auxiliando a acessarmos, né, acessarem processos muito profundos, que com a própria bioenergética acaba não sendo tão fácil o acesso. A focalização, ela pode ser associada, por exemplo, à terapia de aceitação e compromisso. A terapia de aceitação e compromisso foca na aceitação das emoções e no compromisso com ações alinhadas aos valores pessoais. A focalização pode ajudar a identificar e aceitar as sensações corporais que surgem em resposta a diferentes situações, facilitando a prática da terapia da aceitação e do compromisso. Por exemplo, um cliente pode usar a focalização para explorar a sensação de medo que surge ao pensar numa grande mudança, ajudando-o a aceitar essa emoção e a agir também de acordo com seus próprios valores. A focalização pode ser associada ao MDR, né, que é a dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. O EMDR é uma abordagem terapêutica para tratar traumas através do reprocessamento de memórias traumáticas. E a focalização pode ser usada junto com a EMDR para exatamente auxiliar os clientes a se conectarem com as sensações corporais associadas às memórias traumáticas, facilitando o reprocessamento e o próprio processo de desenvolvimento. A focalização também pode ser utilizada com abordagens como mais humanistas, existenciais, de uma forma geral. A focalização tem seus pés na abordagem humanista existencial e ela acaba permitindo com que seja possível acessar certos processos que até então muitas vezes ficam bloqueados pelo fato da oferta daquelas condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento da personalidade que um terapeuta muitas vezes vai buscar oferecer para o cliente. Mas se o cliente não fizer esse ato interno de acessar o seu processo de sentido, a terapia corre o risco de ficar travada. E nesse sentido, a focalização ela vai oferecer um recurso gentil, delicado, para auxiliar o terapeuta a ir, aos poucos, incluindo esses processos sentidos até então desconsiderados pelo cliente e facilitando o cliente nesse processo de integração da sua personalidade.
Como a gente viu, a focalização, ela pode se somar a diversas abordagens da psicologia, potencializando os benefícios terapêuticos e proporcionando um processo de terapia muito mais profunda, integrada e eficaz. Ela não só aprofunda a experiência emocional das pessoas, mas ela também promove a resolução de conflitos internos, desenvolve autocompaixão, transforma padrões negativos, fortalece a intuição, promove uma integração maior na vida, melhora a escuta das outras, melhora as relações interpessoais, melhora a atitude de escuta, reduz processos de defesa, acessa vivências profundas e melhora o autoconhecimento. E se você é terapeuta ou está em terapia, vale a pena explorar como a focalização pode complementar e enriquecer sua abordagem terapêutica. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com quem você acha que pode aproveitar dele. E se inscrever no canal para mais conteúdos como esse sobre psicologia, focalização, bem-estar. Deixe aí nos comentários suas dúvidas e suas experiências com a própria focalização. Até mais!